10h04 e o Tribunal de Contas do Estado emitiu 34 recomendações ao município de Londrina para melhorias no transporte coletivo. Depois da auditoria realizada em maio do ano passado, o Tribunal de Contas do Estado emitiu um documento com 34 recomendações para que a Prefeitura faça melhorias no sistema do transporte coletivo da cidade. O prazo para que o município execute o que foi recomendado varia entre 30 dias e 3 anos. Entre os apontamentos feitos pelos auditores estão itens como deficiência no projeto econômico-financeiro, inexistência de prospecção de novas atividades econômicas para a geração de receitas alternativas, publicidade inadequada e participação popular pouco efetiva nas questões relacionadas ao transporte coletivo. O TC ainda destacou a falta de controle do município no sistema de bilhetagem eletrônica e também deficiência na fiscalização da prestação do serviço de transporte coletivo. Bom, o auditor, o Fernando Matheus da Silva, que foi responsável pelo trabalho aqui em Londrina, ele explicou que não existe um controle no sistema de bilhetagem eletrônica, que todas as informações estão centralizadas com as empresas que operam o sistema. E de acordo com o Tribunal de Contas, esse sistema deveria estar sendo controlado pela CMTU, que é responsável pelo transporte aqui na cidade. Isso porque essas informações são fundamentais na hora da definição do preço da tarifa. Não existem práticas ou outras estruturas dentro da CMTU para garantir rastreabilidade de alteração. Eu não estou dizendo que houve qualquer tipo de alteração. O fato é que a prefeitura, para fazer o controle de uma atividade como o sistema de transporte coletivo, ela não pode, pura e simplesmente, confiar na idoneidade da empresa, porque ela precisa estabelecer controles para ter a certeza de que essas informações e dados que ela recebe são de fato fidedignos e que servem para ela controlar o custo do sistema de transporte coletivo, porque assim, é uma coisa complicada. Todo o gasto e o custo do sistema é rodado pela empresa, mas quem autoriza o valor tarifário é a prefeitura. Então há aí, nesse caso, uma simetria de informações que a prefeitura deve agir para mitigar riscos de comportamentos oportunistas, eventualmente. O Fernando apontou também que foi dado o prazo de 30 dias para que a CMTU tome algumas medidas que são mais urgentes, como formalizar um novo cronograma de implementação da solução de sistema de transporte inteligente, e isso impacta diretamente no preço das passagens e já está previsto em contrato. Mas, segundo informou o auditor, a questão foi deixada de lado pelo município durante a pandemia da Covid-19 e até agora não foi retomada. Algumas coisas elas são mais urgentes e mais fáceis de serem viabilizadas. Mas, por exemplo, 30 dias ou um mês que a gente colocou, na verdade, né, é formalizar um novo cronograma de implantação da solução de TS. Porque, por exemplo, no contrato original havia nele uma estimativa de custo e um cronograma para que fosse implantado esse sistema, né? Acontece que depois que veio a pandemia, a prefeitura postergou esses investimentos. O que a gente pede agora da prefeitura é, retomando a demanda que havia antes da pandemia ou próximo dela, é possível que se refaça esse cronograma em 30 dias, entendeu? Você não precisa de muito tempo para você refazer esse cronograma. O auditor comenta que durante o trabalho de campo do tribunal na cidade, 400 entrevistas foram feitas com os usuários do transporte coletivo. A principal reclamação apontada foi a superlotação. Segundo Fernando, o município não apresentou nenhuma solução para o problema. Que a gente fez uma amostra com 400 entrevistas com os usuários e 71 deles consideram que a superlotação como um problema no sistema de transporte de Londrina. E a própria prefeitura também faz essa fiscalização, ou seja, ela também detém essa informação e mesmo assim não houve, digamos, um relatório contendo um plano de ações para que esse problema seja resolvido ao menos a médio e longo prazo. O relatório também mostrou a falta de acessibilidade para pessoas com deficiência nos terminais e também nas paradas de ônibus. É porque as pessoas que têm uma certa dificuldade de locomoção, as cadeirantes, as pessoas que usam muleta eventualmente que têm, ou as pessoas cegas, em alguns casos, em alguns terminais, os que são mais novos, ainda você tem uma estrutura, né, para que essas pessoas consigam se utilizar dos equipamentos públicos de maneira mais adequada e
cômoda, né, digna para ela. Em compensação, você tem alguns terminais na época, em maio, não havia reforma e que tornava a sua utilização bastante problemática. E não só isso, você tem que dar essa comodidade também nos pontos de parada. E assim, uma boa parte das entrevistas que fizemos, nós identificamos que as pessoas que se utilizam do transporte coletivo consideram que os pontos de parada não estão adequados e também boa parte consideram que as calçadas entre o seu local de residência ou outro local frequentado e o ponto de parada não estão em bom estado. A nossa produção procurou a CMTU para saber quando as medidas serão tomadas. Então a CMTU enviou uma nota bem extensa, vamos à essência dela aqui. Então, o que a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização defende? Que as oportunidades de melhorias recomendadas pelo Tribunal de Contas do Estado estão alinhadas com os investimentos previstos na licitação do serviço de transporte coletivo, que haviam sido suspensos por conta dos efeitos da pandemia. A CMTU também disse que ao longo do ano passado, tais investimentos foram retomados, o que já possibilitou a contratação de serviços que atendem à ampla maioria das melhorias recomendadas pelos técnicos. Em resumo, a CMTU fala que a maioria das questões apontadas pelo TSE já estariam sendo implementadas. Só num detalhe, né? Só num detalhe, que seria de extrema importância e transparência. A gente entra naquela questão do que muito do que foi apontado aqui, né, Raquel, pelo TSE. A gente já vem relatando nossa programação há muito tempo e o passageiro enfrenta todo dia esses problemas. O que mais me chama atenção é o seguinte, o Tribunal de Contas veio, olhou tudo, fez entrevistas, foi um trabalho sério, e aí apontou, deu prazos, e para variar, a CMTU se posiciona assim, não, isso aí ele não tá mandando a gente fazer nada, eu faço o que eu quiser. Aliás, a CMTU é o lugar do eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser, e não dou satisfação a absolutamente ninguém. É essa a postura da CMTU sempre, né? Aí, aqui ele falou que deu prazo de 30 dias para medidas do transporte inteligente, né? Só que com a nota da CMTU é impossível saber. E o que chamou muita atenção, para mim me chamou muita atenção, é a questão deles colocarem que existe uma deficiência no projeto econômico-financeiro. Isso é muito sério. Por quê? Porque eles deram muito dinheiro para essas empresas. Eles subsidiaram essas empresas com muito dinheiro e ainda vão continuar. Então, isso não é uma brincadeira, isso é dinheiro público. Isso não é eu quero, eu não quero, eu vou, eu não vou, eu faço, eu não faço, né? Igual criança. E aí, a falta de controle do município no sistema de bilhetagem eletrônica. Era muito importante que a CMTU dissesse, então, olha, a gente já contratou, a gente está fazendo esse serviço, a gente trouxe isso para a CMTU, isso não pode estar dentro das empresas, como o próprio Tribunal de Contas alertou, porque é isso que vai balizar aí o preço das tarifas, um controle maior do volume de pessoas para poder fazer um planejamento, já que esse planejamento e definição também das linhas é da CMTU, né? Mas parece que Deus dará. Pelo menos é isso que nos passa a CMTU, quando ela manda uma nota completamente frouxa. Minimizando o que foi apontado. Em resumo, eles disseram assim, olha, isso aí, o que eles mandaram, a gente não tem que obedecer, eles só estão recomendando, eu faço se eu quiser. A gente já tomou algumas medidas aqui, está resolvendo aí essas coisas, mas não diz quais, não diz pontualmente quais. Isso não é serviço deles. Não é serviço particular, não é empresa particular que eles definem o que eles querem ou deixam de querer. Isso é dinheiro público. Nós estamos pagando e sustentando a CMTU. Então, é obrigação da CMTU, sim, se posicionar, colocar o que é que está fazendo, porque às vezes ela está até fazendo tudo isso. Ela já está minimizando esse problema, ela já está fazendo o controle da bilhetagem eletrônica, mas a gente não vai saber se não tiver transparência, só tiver arrogância, né? Então, é muito simples, é só falar, olha, nós já estamos fazendo isso aí, o controle já está sendo feito, essa questão do projeto econômico-financeiro já está sendo reavaliada, 6 meses, porque às vezes está mesmo, né? Só que a gente não tem bola de cristal e não pode adivinhar. Aí a gente recebe um posicionamento desse do Tribunal de Contas da União, chama atenção, né? Bastante. Nós sabemos que a questão do transporte público ele é um problema de todas as cidades, principalmente as cidades grandes, como é o caso de Londrina. O serviço não se sustenta mais. Está reduzindo muito, né, o número de pessoas que... E pela qualidade que nós temos hoje no transporte coletivo da cidade, a gente sabe que só anda de ônibus quem não tem outra opção.
quem pode pagar, tem que ser um pouquinho a mais, ou vai de mototáxi, ou vai pegar um carro por aplicativo, pega carona, bicicleta, mas não anda de ônibus, porque a qualidade não atrai a pessoa. Não foi sempre assim, a gente teve um modelo de transporte, né? Eu andei muito tempo de ônibus e não era desse jeito que as pessoas estão relatando, né? Até me surpreende muito quando falam isso, que mesmo na minha época de faculdade, que às vezes o ônibus vinha lotado e tudo, não tinha essa qualidade tão ruim, né? E agora as pessoas falando de coisas bem sérias, né? Aí a gente vê aqui 34 recomendações. É bastante coisa para ser feita, né? E muitas delas envolvendo a questão de planejamento financeiro e tal. Como você falou, não é um problema só de Londrina, a gente sabe que está reduzindo. Só que assim, até o TCU apontou isso. Que é assim, você fazer um planejamento para reestruturar, para criar novas formas de sustentabilidade, porque assim, nenhuma cidade pode deixar de ter o transporte público. Ele é necessário, ele é importante. Então, essa participação, inclusive popular, como eles colocaram, ela é importante. Ouvir as pessoas, entender, buscar alternativas para fazer o transporte sustentável, com novas maneiras, com novos usuários. Mas como é que faz isso, né? Discutindo, abrindo para a comunidade, não ficando numa redoma e fingindo que não está acontecendo nada, né, Pedro? Exatamente, até porque foi feito o plano de mobilidade urbana de Londrina, foi gasto dinheiro ali que não foi pouco, as pessoas foram ouvidas, a pessoa que usa todo dia o transporte coletivo, inclusive citado aqui pelo TSE, que no escopo ali, na formação desse novo edital, na estrutura hoje do transporte coletivo, essas informações coletadas junto à população não estão sendo usadas no transporte coletivo. Então, para que você ouviu a população, se a hora de você atendê-la, mesmo que minimamente, ela não é ouvida? A gente vê que tem uma distância muito grande entre a necessidade da pessoa que usa o ônibus pelo que o serviço hoje é ofertado. E aí a gente questiona a prefeitura, questiona as empresas, é sempre aquele chororô. Tá difícil, tá caro. Ou nem respondem. Ou nem respondem. É quando respondem, né? Isso já é um bom começo. Então tem muito a se evoluir, mas a gente pelo menos não visualiza uma movimentação de que a gente verá uma luz no fim do túnel em relação a esse problema do transporte coletivo em Londrina. E a gente fica aberto aí para os esclarecimentos da própria CMTU, os detalhamentos do que é que ela já está fazendo, o que é que ela já resolveu, se essa bilhetagem eletrônica está sendo controlada já pela CMTU, pelo menos esclarecer esses pontos principais que foram colocados, né, pelo tribunal, para que a população saiba que a CMTU está trabalhando, que ela está se mexendo, o que ela já fez, né? Transparência é importante, principalmente quando o dinheiro não é seu. Com certeza. Na Pan News Londrina, 10 horas e 17 minutos.